Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de uma imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Nós estamos falando aqui do livro da doutora Isa Aparecida de Moraes Chausa, que publicou o primeiro livro sobre logoterapia no Brasil, Psicologia do Sentido da Vida. Esse livro ele é um livro completo. Só o sumário dele já dá umas 4 páginas, para vocês verem que ela aborda todo o conceito da vida e obra de Viktor Frankl. Então, se você quer ter uma introdução à vida e obra de Viktor Frankl, esse é o livro que você tem que adquirir. Infelizmente, a autora, a doutora Isa, nos deixou no ano passado, 31 de dezembro de 2018. Foi uma perda muito grande para a área da psicologia e principalmente da logoterapia, e com certeza fará falta. Mas nos deixou um legado em sua obra, em sua vida, em sua vivência com a logoterapia. Ela publicou também o livro A Psicologia do Sentido da Vida e O Sentido dos Sonhos na Psicoterapia de Viktor Frankl, os outros 2 livros dela. Aqui eu quero ler um pouco sobre a doutora Isa Chausa, doutora em Psicologia Humanista Existencial, mestre em Psicologia Clínica com ênfase em Psicanalítica, manteve consultório psicológico durante muitos anos, foi professora na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, onde coordenou o curso de especialização em logoterapia. Também lecionou no curso de Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas em Porto Alegre, fundadora da Sociedade Latino-Americana de Logoterapia, SOLAL, da Sociedade Brasileira de Logoterapia, SOBRAL, e também do Centro Viktor Frankl do Rio Grande do Sul. Doutora Isa foi a quem proporcionou a viagem de Dr. Viktor Frankl a Porto Alegre, em evento que permitiu a difusão da logoterapia na América Latina. Por essa razão, foi por ele considerada a pioneira da logoterapia. Realmente foi uma grande mulher, foi pioneira, deixando um grande legado para a gente. E trouxe Viktor Frankl ao Brasil. E foi quem fomentou, quem trouxe a logoterapia para a América Latina. Isso é de muito orgulho, porque olha o tamanho da responsabilidade que se tem quando você pega um livro desse para estudar e poder falar a respeito dele. É por isso que eu criei esse canal. Porque quando eu fui em algumas faculdades aqui da região e perguntei sobre logoterapia, diziam desconhecer, e aquilo me causou um grande choque, um grande espanto. Quando eu perguntava a professores, psicólogos da área, que estudaram Freud, estudaram Sartre, estudaram outros, como Skinner, Pavlov, do behaviorismo, o pessoal de psicodrama, o pessoal da Gestalt, poucos, sem exagero, uma pessoa me mostrou esse livro, como eu disse no primeiro vídeo. A minha professora Miriam, numa aula de saúde mental. Fora ela, ninguém no estado de Santa Catarina coloca tanta ênfase, né? E nós temos aqui ao nosso lado, Rio Grande do Sul, um estado onde teve essa incrível mulher que fez da sua vida um grande trabalho e nos deixou um grande legado. E é um privilégio estudar. Recomendo todos que adquiram esse livro para que a gente possa estar falando a respeito do trabalho da logoterapia e estudando cada vez mais. Eu estudo Viktor Frankl e conheço Freud. Eu estudo Viktor Frankl e conheço Adler. Eu estudo Viktor Frankl e vejo sobre behaviorismo, vejo citações sobre Gestalt, porque contemporâneos. Depois, mais à frente, tem mais alguns relatos, né? Esse livro é muito
muito rico de conteúdo. Tem uma marcação que eu fiz aqui, após um estudo, que diz o seguinte: a trajetória existencial de Frankl ultrapassou todas as fronteiras dos 5 continentes, tornando a logoterapia aceita em todas as partes do mundo. Olha a riqueza de que nós temos nessa obra. Olha como ela é bem documentada, olha como ela traz, né, toda a riqueza da teoria da logoterapia, e a gente conhece tudo a respeito dela. Outra marcação que eu fiz, que daí eu trago de cada página, de cada texto. Essas reflexões, quando eu digo que fiz, elas são tiradas do próprio livro. Assim, a logoterapia de Frankl não se propõe a indagar nenhum problema intelectual sobre a existência e o sentido da existência humana, mas procura, na clínica psicoterapêutica, acertar com o sentido da existência de cada paciente. Viktor Frankl. E aí vem da experiência de trabalho de campo, da vivência. Aqui em outra, olha como essas páginas estão marcadas, porque de tão os livros e as obras dos profissionais da área da psicologia que estudam de maneira aprofundada a vida e obra de Viktor Frankl, eles trazem obras com tanta riqueza, com tanto conteúdo a respeito, que em um livro a gente acha que já conhece muito de Frankl, mas de fato a gente consegue conhecer bastante, muito mais do que aquilo que a gente conhecia. Mas tem muita coisa, é uma obra muito extensa, tanto de Viktor e da logoterapia em si, porque depois vieram os discípulos de Frankl. Só Elizabeth Lucas tem 32 livros publicados e olha quantas traduções tem só dela. Aqui nós estamos falando da Isar e tem todos os outros que nós vamos falar, mas eu prometi não me empolgar para não deixar que esses vídeos se alonguem muito. Nessa aqui diz o seguinte: a teoria psicológica de Viktor Frankl aparece como uma nova teoria, que desenvolve uma concepção antropológica do homem como base em uma psicoterapia, sendo a confluência natural do pensamento dos filósofos existencialistas e fenomenológicos deste século, apoiando-se na ontologia de Hartmann, valorizando o encontro pessoal do eu, tu, de Marcel, o sentido, de Heidegger, o sentido da vida e de cada paciente, e os dados fornecidos da especulação existencial de Jasper e sua psiquiatria existencial, construindo assim a terceira escola de psicologia de Viena. Uma coisa também que eu digo a vocês, e digo para mim mesmo, é algo que eu faço. Quando eu pego um livro que está falando das fontes que Viktor bebeu, eu vou atrás para conhecer. Porque eu preciso saber o que Viktor leu. Já conheci a história dele, já conheci suas obras, já conheci obras de discípulos de Frankl, gigantesca. E eu ainda estou caminhando nisso. Tenho muitos livros e tenho muitos mais a ler. Mas também a gente tem que perceber que quando a gente está nesse estudo, a gente não pode imaginar, tipo, imagine Freud. Freud estava deitado num divã e simplesmente caiu do céu, né, a ideia mágica da psicanálise, não. Então Frankl estava deitado, né, ou sentado, porque a logoterapia é dita de que forma? Você tem uma cadeira, tem uma mesa e tem um paciente. E você ali tem um diálogo socrático direto com o paciente. E foi assim que Viktor Frankl recebeu? Não. Ele tem fontes que ele foi buscar. Ele teve estudiosos, intelectuais antes dele, que já tinham toda uma estrutura falando a respeito, filósofos. E aí quando fala, e por isso as minhas anotações, né? Ó, quando ele fala, né, que apoiando-se na ontologia de Hartmann, eu fui atrás de Hartmann. Valorizando o encontro pessoal do eu, tu, de Marcel, eu fui atrás de Marcel. E o sentido de Heidegger, eu fui atrás de Heidegger. E no sentido da vida de cada paciente,
e os dados fornecidos da especulação existencial de Jasper, eu fui atrás de Jasper. E a sua psiquiatria existencial, construindo assim a terceira escola de psicologia de Viena. É um teórico incrível. E não apaixonante porque tem uma história bonita. Apaixonante porque, de fato, ele foi um grande ser humano que nos deixou um grande legado. E aí eu queria mostrar para vocês por que a gente tem que ir atrás. E aí, em um outro momento a gente vai falar, mas tem que uma obra que eu fui atrás por causa disso, por causa das referências de Viktor Frankl. Essa aqui é de Rudolf Allers, Psicologia do Caráter. Esse livro é uma raridade que eu encontrei num sebo e muito feliz em falar para vocês que quando eu peguei esse livro na mão e vi que a livraria Agir Editora do Rio de Janeiro publicou essa tradução em 1958, eu me apavorei. Esse livro parece ser de pergaminhos, ele tem cheiro de velho, de relíquia. E o conteúdo é excepcional. E aí você fica imaginando, Viktor Frankl leu esses livros. E aí a gente volta lá, né, no pensamento, na reflexão. E é assim que eu quero acabar esse vídeo. A gente vai lá na reflexão que a doutora Isa nos deixou. Na página de início, que ela vai falar da trajetória existencial de Frankl, que ela diz: o despertar da existência e o panorama vienense. Apresentar uma teoria sem o seu autor seria desconhecer a gestação dessa teoria e separá-la do humano. Especialmente, a logoterapia não pode, nem poderá ser entendida sem sua amplitude, sem o conhecimento da vida do seu autor, Viktor Emil Frankl. E aqui eu deixo para vocês um grande abraço e que a gente possa juntos emergir na vida e obra de Viktor Frankl.